Boa noite com Jesus. Vamos ler o versículos 5, 6 e 7. 1 João, capítulo 1. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Senhor, esta é a verdade, e nós estamos diante dela. Ou estamos na luz, ou estamos nas trevas. Mas cremos perfeitamente que cada povo que recebeu e creu a mensagem do dia, viveu na luz do seu dia. Portanto, nós estamos vivendo na luz do dia, na mensagem da hora. Muito embora nós não temos em nós mesmos esta luz, como a lua não tem a luz própria, mas o caminho iluminado por uma fonte que produz esta luz não é o motorista, não é a pessoa que tem a luz. Nós te agradecemos porque podemos ver isto, ver o caminho no qual estamos andando, caminhando em direção ao Senhor. Pedimos perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor venha vivificar a Tua palavra, hoje e todos os dias da nossa vida. Amém. Sentai-vos, irmãos. No versículo 9, João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A confissão feita a quem você não deve, aquela confissão, talvez venha te prejudicar mais e prejudicar aquela pessoa também, terrivelmente. Se nós temos de confessar alguma coisa, deve ser exclusivamente a quem nós devemos confessar. É certo que o irmão Brana disse para aquela senhora Batista, que há mais de 15 anos vivia de médico em médico e não tinha solução para o seu problema, e quando ela foi a ele, o Espírito Santo lhe revelou que ela tinha um adultério escondido do seu marido. Então ela disse: mas eu já confessei isso para Deus. O profeta disse: você não pecou contra Deus, você pecou contra o seu marido. Você tem que confessar para ele. E depois dela insistir, acabou o profeta vendo que o marido dela também tinha o mesmo problema. Ele disse até com qual mulher ele se encontrou. Ela não acreditou, mas daí a pouco chegaram os dois
e ele dizendo que era verdade. Agora, nesse caso, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nesse caso, Deus estava somente em seu marido. Não estava na irmã dela, no pai dela, na amiga mais íntima. Não importa se ela chamasse uma amiga íntima e dissesse: olha, eu tenho que confessar isso, vou participar disso para você. Ela estaria simplesmente jogando uma carga sobre a sua amiga que poderia até levá-la a apanhar aquele mesmo espírito, ou carregar aquilo para a perturbação até de sua própria alma. Deus estava somente no marido dela, nesse caso. Não importa nem se ele era crente ou não. Se Deus estava nele mesmo, vivendo nele ou não, mas Deus só podia encontrá-la para tal confissão no seu marido. Isso é certo. Ele não deixa nenhuma dúvida sobre isso. E a mesma coisa acontecia com ele. Deus só podia ouvir a sua confissão e perdoá-lo se ele fizesse aquilo para com a sua esposa. Não importa se ele chamasse um amigo para repartir com ele e pedir ajuda para ele, aquela coisa toda, não ia resolver coisa alguma, só piorar a situação. Por isso o profeta disse: se você testemunha algum problema e não dá conta, você não tem como resolver aquilo, você vai ficar culpado daquilo. Infelizmente, muitos de nós somos curiosos demais para sabermos das vidas das pessoas. E não sabemos que com aquilo nós estamos atraindo maldição sobre nós. Isso é certo, não importa se é pastor, se é ministro, se é... O profeta diz: não importa quem seja você. Você está atraindo simplesmente maldição sobre você. Muitas pessoas avisadas, orientadas, que não somente oram, mas vigiam, quando alguém começa algum assunto de certa natureza, privada para eles cortam logo, falam: por favor, não me traga esse mal sobre mim. Se você é meu amigo, se você é minha amiga, por favor, não venha com isso sobre mim. Mas aí está onde muitos, principalmente ministros, se precipitam e, na verdade, demonstram que não tem nenhum sacerdócio com eles. Porque eles se precipitam e se apressam em tomarem conhecimento e arcando assim com um peso sobre eles que nunca aquilo vai acompanhá-los o resto de sua vida. O profeta diz: agora, meu irmão, é entre você e Deus. É uma coisa que tem que ser encarada com muita seriedade. Então, às vezes, a confissão faz mais mal do que bem. As amigas têm muito disto. Elas não sabem que estão fazendo mal. Se realmente fossem amigas, não fariam isso. Os amigos têm muito disto. Eles não podem encarar uma situação sozinhos, tem que repartir, tem que chamar, tem que reunir, tem que jogar aquela maldição sobre outros também. Essa é a verdade. Agora nós vamos prosseguir aqui uma coisa muito profunda, muito importante, que o profeta diz aqui na mensagem, o sinal, parágrafo 75.
Mensagem O Sinal, parágrafo 75. Vocês sabem que nós não seremos nunca crentes vitoriosos se nós não tivermos um tempinho para estarmos sintonizando a nossa vida com a mensagem. Nós vamos ser sempre derrotados. Vamos estar sempre clamando alguma coisa à margem do caminho. Portanto, eu acho que deveria ser de muito interesse cada citação que é feita aqui. Muito interesse, não para fazer de nós curiosos da mensagem, especuladores, aquela curiosidade sem fim dentro da mensagem, que por fim cria tonterias, ismos, doutrinas, fanatismos e coisas assim, ilegalismos, etc. Não, não é assim. Mas é para que na hora você ter uma concordância de cada assunto, para que em determinados momentos você possa se valer daquilo. Jesus sabia perfeitamente o que usar. Ele não usou um sermão para vencer o diabo lá no Monte da Tentação. Não. Se o diabo também não citou nem o Salmo 91 todinho para ele, mas seria o suficiente para derrubá-lo. Está escrito que ao teu respeito, que ele dará ordem aos seus anjos, para que não tropeces com teu pé em pedra, e etc. Aí Jesus bateu logo em cima da devida escritura que rebatia a maneira que o diabo estava usando. Está escrito, Satanás, que só a Deus adorarás. Aquilo foi o suficiente. Então, cada pessoa, cada cristão, tem, na verdade, a escritura certa para aquela devida hora. Jesus disse que o Espírito Santo faz lembrar. Aqui na mensagem, o sinal, parágrafo 75, o profeta diz: nós podemos ver os avisos e sinais do tempo do fim que nos ademoestam. O tempo está à mão. Tome isto solenemente. Você entende? Quando o profeta está dizendo, tome isto solenemente, isto quer dizer, não desvie a sua atenção para um lado e para o outro nesta hora. Isto quer dizer, fixe a sua mente nisto. Aproxime-se disto, receba isto que você vai ouvir de uma maneira solene. Solenidade é como o exército, os soldados se portam quando está em forma, principalmente ouvindo, tocando o hino nacional. Se um soldado daquele fizer isto, em forma, ele vai receber uma repreensão tremenda, porque ele quebra a solenidade do momento. Então, quando o profeta diz, tome isto solenemente, isto quer dizer, tome isto com toda sinceridade, com todo respeito, em forma, atenção, fixe nisto, é o que ele está dizendo, solenemente. Agora, fixe nisto o que solenemente, irmão Brenner? Devemos amar-nos uns aos outros. É onde gente, eu diria, não sei nem como usar esse termo a essas alturas. É como ele disse mesmo, dá vontade de parar. Dá vontade de parar. E Paulo disse
ter se desesperado até da própria vida. Por quê? Nós estamos, a sociedade, de um modo geral, estamos repudiando o terrorismo, os bandidos, condenando os bandidos, por serem descaridosos, por serem infames, por não terem amor. Quando nós mesmos estamos, às vezes, ferindo com palavras descaridosas, agindo com atitudes descaridosas, às vezes nós mesmos estamos nos agredindo, nos violentando. Então, mais tarde aqui, se eu chegar lá, nós vamos ver que a coisa, no mínimo, nesse sentido, é como no máximo. Aí é onde o profeta diz: eu não sou culpado disto aí que eles estão fazendo, mas eu sou culpado. E culpado no mínimo, culpado no máximo. Aí então é onde Paulo disse: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos. E ele ainda vem e parece que fecha a gente, dizendo assim: seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Então nós estamos condenando os bandidos, o terrorismo, a violentação, condenando os crimes hediondos. E estamos agredindo a mãe, agredindo ao pai, agredindo ao filho, à filha, à esposa, ao marido. Quando nós falamos mal de um irmão, de uma irmã, lá dentro do quarto nós estamos agredindo, nós estamos violentando o seu nome, nós estamos assaltando. Devemos amar-nos uns aos outros. Ó irmãos, ele diz aqui que o Satanás, o diabo, fez tudo para que ele não pregasse essa mensagem. Ele demorou, custou muito a poder pregar o sinal, porque ele ia para pregar e o diabo não deixava. Isto por quê? Porque somente esta mensagem aqui é o suficiente para te levar no rapto, no arrebatamento. O sinal. Essa mensagem aqui, o sinal. Ela é a mais sobressalente depois dos selos. De mensagem para a prática da vida, os selos para não nos deixar ser enganados, porque essa é a astuta cilada do diabo nos lugares celestiais nesta hora. Oh, irmãos, devemos estar tão unidos em amor. Então parece que a gente vai ficando mais longe, cada vez mais. Porque se vamos aplicar amor, logo misturamos amizade comprometedora. Nós entendemos que para dedicar amor, temos que ter aquela amizade comprometedora. Aquele vai e vem, aquela coisa sem sentido, o que, numa linguagem bem goiana, aquela lambança. Mas o amor
Não é isso, não é a amizade, não é o vai e vem juntos, somente. Ó, irmãos, devemos estar tão unidos em amor. Aí ele diz: nunca fale mal de outro. Ora, nunca fale mal de outro. Gente, quando você vai falar de alguém, quando eu vou falar, é porque, na verdade, aquilo existe. Aquilo é verdade. Ou vamos ser mentirosos também? Vamos inventar. Estamos falando a verdade. De fato ele errou, ela errou. Existe aquele mal realmente? Mas nós temos que falar daquilo. Nunca fale você mal de outro. Se alguém comete um erro, então você imediatamente ore por ele. Estamos unidos neste evangelho juntamente com Deus. Nós somos irmãos e irmãs. Viva você piedosamente. Vivam vocês, as irmãs, como filhas de Deus. E vocês, irmãos, vivam como filhos de Deus. Vivam vidas amorosas, benignas, humildes. Olha, eu digo assim a você que se incha com elogio, facilmente você vai se abater com a crítica. A pessoa que se incha, se ensoberbece com um elogio, ela tem a mesma facilidade para se abater, se arrasar e até morrer com a crítica. A pessoa que recebe elogios com humildade, não se incha, não se engrandece. Ela pode ser criticada, que ela também não se arrasa. Se vocês pensam em estar na frente de um público algum dia, se alguém pensa nisto, tem que pensar assim: eu tenho que ser, antes de tudo, ser apto para ser criticado. Ele disse: dificilmente Deus usa uma pessoa, um homem, e esse homem permanece humilde. Dificilmente um homem consegue multidões, um nome nacional, e permanece enrolado só com gente humilde, pobre. Dificilmente existe isso. E permanece com um povo humilde, pobre, e fica gostando, amando, gosta de estar com gente pobre, gente humilde, gente que baba, gente que cospe quando vai falar. É difícil, é muito custoso. Apesar que isso também não ainda quer dizer tudo. Vivam vocês, as irmãs, como filhas de Deus. Não permita você que a malícia entre em sua mente. Se chega a bater na porta de sua mente, despeça-a expondo o seu sinal, e você continue diretamente para diante. Diga, eu estou sob o sangue. Vai ficar só, na mensagem sinal, vamos ficar somente com essa aqui. Eu estou sob quer dizer debaixo. Eu estou debaixo do sangue. E é dessa maneira que Jesus Cristo, que Deus mantém os seus eleitos até que entre o último.
Aqui no quarto selo, parágrafo 59, é um parágrafo que você deve ter anotado quando você quer esse assunto do último eleito, da última semente chegar. Quando se apartam todas as trevas, e a verdade revelada faz contato com essa semente, preste bem atenção. E a verdade revelada faz contato com essa semente, e lhe pode dar a luz do Evangelho por meio da verdadeira vindicação da palavra, essa semente viverá, porque tem vida. A parte disso não pode viver, porque não tem vida. Não tem vida. Esses nomes que foram postos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, certamente sairão lá dos sistemas e virão para a mensagem. Por isso Jesus está ali esperando em sua obra como mediador. E não há mediação sem sangue. Agora você vai se lembrar que quando a malícia bate na sua mente, que você tende a falar e agir de forma contrária àquilo que você crê, então você vai se lembrar: eu estou debaixo do sangue, eu tenho um mediador. É Ele que faz isso. Por isso Jesus está ali esperando em sua obra como mediador, até que entre essa última semente. Ele sabe exatamente quando vier essa última semente, quando ela chegar, que ela se manifestar, ele saberá. Ele não vai ficar procurando, já chegou e eu não vi. Não. Com ele não existe isso. Ela estava aqui já e eu não percebi. Não. Outro dia lemos a referência do que disse Irineu: quando houver entrado esse último membro do corpo na última era, nesse tempo a coisa será revelada. É o rapto. Aqui vemos exatamente a verdade. Estamos nesse dia. Nós vamos continuar no sexto selo, parágrafo 40. Sexto selo, parágrafo 40. Eu gosto desses estudos no selo, quando não se mete a interpretar trovões e terceira puxada e coisas assim. Ele nos traz muita segurança mesmo para a vida prática. Vejamos, a Bíblia diz que assim sucederá nos últimos dias. Enganará a todos os que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Gente, não é extremismo, não é pessimismo, mas vocês podem notar a maneira que eles querem salvar o Brasil do carnaval. Como se banisse o carnaval do Brasil, o Brasil seria salvo. Não, absolutamente não. Nós não temos que fazer nenhuma campanha mais para salvar país de carnaval, de futebol, de nada. Abraão não está lá em Sodoma preocupado
com o que está acontecendo, com o carnaval de Sodoma. Ele está completamente fora daquilo. Mas a intenção e o quadro é tão bonito que pode até te dizer, mas isso é muito bom. Isso é Deus outra vez. Não é certo? Quando o cordeiro foi imolado, os nomes foram postos no livro. Nesta noite ele está no lugar santo ali na glória, intercedendo por todas essas almas cujos nomes estão nesse livro. Melhor do que ele, ninguém sabia, ninguém sabe que todos pecariam, com exceção de nenhum. Todos seriam culpados, no mínimo, médio ou máximo. Todos teriam pecado. Mesmo estes cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E ninguém conhece esse nome, senão ele mesmo. Lá não vai ter esse nome meu lá, nem o seu. Ele tem o livro na mão e saberá quando houver entrado o último predestinado. Vamos supor que ele, na sua onisciência, ele está, quando entra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, cada um que entra, vamos supor assim, uma comparação, ele marca com um X lá. E não se sabe se tem apenas faltando só 3, só 2 ou se é só 1. Eu sei que a lista já está lá embaixo. Está faltando muito pouquinho. Só isso que eu sei. Ele tem um livro na mão e saberá quando houver entrado o último predestinado. E então seu tempo de intercessão haverá cessado. E virá para reclamar aqueles pelos quais tem estado intercedendo. Se está intercedendo, se há mediação, é porque estão errando. Quando a noiva não tiver que lutar mais com o pecado, ele sairá da intercessão. Então ele diz na perguntas e respostas, eu não guardo bem de cor, mas ele disse: a igreja, a noiva, vai ter que lutar, conviver com o pecado até o último segundo. Então ele tem que estar na intercessão, por quê? Porque haverá erro, haverá pecado. Porque depois que ela for transformada, ela não peca mais. Se ela não peca mais, para que intercessão? Para que mediação? Agora, se ele está na mediação, é porque ela peca. E se dissermos que não temos pecado, nós o fazemos mentiroso. Nós estamos dizendo que ele está mentindo. Aí é que tem que voltar lá no sinal e diz: você sabe lá se aquela condição daquela irmã, daquele irmão, está debaixo do sangue. E aí, como é que você vai fazer com aquilo depois? Como que você vai fazer? E então seu tempo de intercessão, veja, quando houver entrado o último predestinado, seu tempo de intercessão haverá cessado, quando entrar o último predestinado. E virá para reclamar aqueles pelos quais tem estado intercedendo.
Então ele está intercedendo por mim, mas está por você também. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Agora está fazendo a obra de redentor semelhante, porém depois virá para receber o seu. Eu disse, que coisa! Isso deveria infundir temor em todo cristão para esquadrinhar-se e levantar as mãos dizendo: Deus, limpa-me, Senhor, olhe minha vida e mostra-me as coisas más que há em mim, para assim tirá-las de uma vez. Porque a Escritura diz: se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o infiel e o pecador? Este é o tempo de exame, este é o tempo de investigação, de juízo. Veremos isso nas taças, se Deus o permitir. Agora, vamos ver aqui, ainda no quarto selo, parágrafo 241 e 242. Irmão, irmã, amigo, esquadrinha seu coração. Eu tenho estado com vocês por muito tempo, já vão 33 anos. Tem havido ocasião, quando lhes haja dito algo no nome do Senhor, que não haja acontecido exatamente dessa maneira? Busque a Cristo agora mesmo, enquanto tem oportunidade. Pode suceder que chegue o tempo quando não poderá fazer. Em qualquer momento ele poderá se levantar do trono de intercessão. Então você poderá chorar o quanto quiser e clamar com todo o seu coração. Você poderá orar toda a noite, dias e após dias. Poderá saltar, falar em línguas, se autossugestionar, correr e fazer tudo o que queira, e se vestir de um modo decente, e não cortar mais o cabelo, e não mentir, e não falar mais de ninguém, e até unir-se a todas as igrejas do mundo, porém já não haverá cloro para tirar seus pecados. Como Esaú buscou arrependimento com lágrimas, mas já era tarde. Então como se encontrará? Eu creio com todo o meu coração que ainda há entrada ao trono, e que ainda está sentado ali sobre o trono de Deus. Ele ficará lá até que sua noiva se complete. E que ainda está sentado ali sobre o trono de Deus, porém já muito logo se levantará e virá para reclamar o que ele tem redimido. Agora está fazendo a obra de redentor semelhante, enquanto Ruth está esperando. Porém já muito logo, como foi ali quando Boaz terminou a obra de redentor semelhante, virá para reclamar sua possessão. Então ele não estará mais intercedendo. Isso é exatamente o que a Bíblia diz que fez. Se apresentou e tomou o livro. Então a intercessão haverá terminado, porque ele já não estará sobre o trono para interceder. Como eu disse, ele está ocupado com o seu casamento, e depois do casamento ele está ocupado com sua lua de mel. Casamento por 3 anos e meio, lua de mel por 1000 anos, depois o juízo. Já não haverá sangue sobre o propiciatório, então o que será? O juízo. Não deixe você que seja dito um destes dias: eu cria que ia haver um rapto, e logo você ouvirá a voz responder. E isso está no passado. Deus lhe ajude, irmão,
Deus lhe ajude. Aqui na mensagem do rapto, parágrafo 112, isso é importante, muito, muito importante, a gente saber disso aqui. Ele diz: pensei, meu Deus, algum dia haverá um zunido no céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles santos da antiguidade que estão esperando um zunido forte sairão primeiro para entrar na ressurreição, e nós seguiremos diretamente na fila que irá marchando para o céu, quando estes corpos mortais serão transformados e serão como seu glorioso corpo. Que desfile tão magnífico será este quando um destes dias começar sua marcha para o céu, no dia do rapto que está por vir. Orgulhosamente estaremos expondo o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre os nossos peitos e a mensagem de Deus para a hora em que cada um tem vindo. Essa é a hora que anelamos. Isto porque, no parágrafo 67 do quarto selo, para terminar, 67, não é? Ele diz que a noiva não entrará na tribulação. Durante a tribulação não há intercessão. Ninguém vai se salvar mais, a menos que tenha entrado salvo para a tribulação, salvação comum. Mas ninguém se salva mais. Temos tido símbolos e várias provas, e às vezes com bons resultados. Porém, sabemos que a coisa tem progredido. Agora, nos últimos dias, podemos olhar para trás e ver onde tem estado. E sabemos que isso deve ser ao fim das eras da igreja, imediatamente antes do rapto. Eu não entendo como podem imaginar que a noiva passará pela tribulação. Porque tem que passar pela tribulação quando não tem nenhum só pecado. Nenhum só pecado. Mas, irmã Joana, a Maria fez isto, sim. A Teresa fez aquilo. O Zeca fez aquilo. O Tibutino fez aquilo outro. Fez para você. Se ele foi justificado, se ela foi justificada, ele nunca pecou, ela nunca pecou. Aí por isso que ele diz lá no sinal, nós vamos voltar lá daqui a pouquinho, para você não falar mal. E se aquilo diante dele não já foi apagado? Como é que faz? A noiva não tem nenhum pecado contra ela. É favoritismo? É acepção de pessoas? O problema é de Deus. Isso aí que eu entendo que é soberania. É mulher dele, ele cobre ela e acabou. É protecionismo? É, que seja. Problema de quem? Está aqui, ó. É Romanos 9. Vamos começar do versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal,
para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. É contradição com a própria lei de Deus, que ele deu para Moisés? É. Mas aí é que é a soberania. Na lei, o menor serve o maior. Mas nesse caso aqui, é o maior que serve o menor. Na lei, não faças imagem do que está em cima, nem nada, nem embaixo na terra. Faça 2 querubins e coloque lá. Pronto. Faço o que eu mando e não olhe o que eu faço. Quem tem poder manda, quem tem juízo obedece. Só isso. E não discute. Aí na máfia, o chefão de máfia, ele não dá satisfação para os seus comandados, não. Faça isso, apaga lá e acabou. Eu não tenho que explicar para você. Não comparando mal, é claro. Não é assim que o mundo faz com os cristãos? Então veja aí. O maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Não há injustiça da parte de Deus. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Agora, e se ele teve misericórdia dela? E se ele teve misericórdia dele? Como teve de Jacó? E o amou mesmo antes de fazer o bem ou o mal. É aí que você tem que parar, raciocinar e se colocar de uma maneira solene, para você formar um princípio. Isso é uma regra fixa. Ela não pode ter, toda regra tem exceção, mas essa aí não pode ter exceção. Você para aí e diz: e se ela alcançou a misericórdia? Mas fazendo o que está fazendo? Fazendo o que Jacó está fazendo? Agora, se você quer tomar isso aqui como ânimo para continuar fazendo, o problema é seu. Mas essa é a verdade. Somente isso, mais nada. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Não há injustiça. Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A gente que não pode ver ninguém ser beneficiado. Que se considera injustiçado, e se enche de ódio, até de inveja, de tanta coisa. Mas nós começamos a trabalhar cedo, de manhã, esse chegou já de tarde, o senhor vai pagar o mesmo tanto para ele. A mesma coisa. Escuta, o dinheiro é meu. Quem está pagando sou eu. Nós não combinamos o preço X por dia? Isso é problema meu. Eu quero pagar só 1 hora de serviço para ele, o mesmo tanto que eu combinei para você um dia. Eu quero dar o mesmo céu para esses que chegaram na 7ª vigília, na 7ª era. E aí, o que você quer? O céu é meu. Eu quero dar o céu para ela. Eu quero dar o céu para ele, você não quer? Não, então eu não vou para o céu não. Se ela for, eu não vou não. Porque lá eu não vou sentar perto dela, eu não posso olhar para ela, eu não posso olhar para ele.
Então eu prefiro não ir para o céu, não, eu vou para o inferno. Se o senhor vai levar aquela irmã para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Não é assim que as nossas atitudes dizem? Parece que é isso. Gente, pelo menos deixa Deus ter a soberania dele. No mínimo. Não podemos andar juntos? Tudo bem. Oremos uns pelos outros. Joaquim, vê se você aprende. Cabeça dura. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Não adianta querer, não adianta correr. É de quem Deus se compadece. Por isso, essa igreja, o diabo não gosta dela. Porque ele já fez tudo que podia explodi-la e jogá-la pelos ares. Então ele vai ficando cada vez mais com raiva. E vocês permanecem firmes. Sabe por quê? É porque ele escolheu. Ele escolheu, ele pronto. Ele se compadeceu de mim, de você. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, Faraó, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Quando Deus endurece um coração, quem vai amolecê-lo? Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Censura a Deus. Quando nós estamos censurando determinadas coisas, nós estamos censurando a Deus. Quando Ezequiel estava lá se acabando, Deus veio e falou para ele assim: ó, antes de você ver isso, eu já tinha visto há muito tempo. Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Por que eu sou assim? Por que eu sou feia? Por que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? Eu nasci desse jeito. Por quê? Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Devemos amar-nos uns aos outros, devemos estar tão unidos em amor. Nunca fale você mal de outro. Se alguém comete um erro, então você imediatamente ore por ele.